Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Graça e paz, queridos de Deus. Tudo bem? Graças a Deus pela fidelidade de vocês, pelo poder do Espírito de Deus que tem se derramado na vida de cada pessoa que se coloca na presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas um verso, para que nós possamos meditar sobre este tema, o que nos faz pessoas melhores. 2 Samuel capítulo 5, verso 10. Nós vamos falar sobre coisas que nos faz pessoas melhores. O que pode te fazer ser uma pessoa melhor? É necessário que você coloque isso para dentro da tua vida. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo. Repita, crescendo. Amém. Porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Espírito de Deus, nós estamos aqui nesta noite na tua presença, em reverência à tua santidade. Nós queremos que a tua palavra seja um divisor de águas para a nossa vida. Em nome de Jesus, libera o teu poder sobre nós, que o nosso coração seja cheio da tua bênção. Encha a nossa mente, toma a nossa vida, inspira-nos, Senhor, a receber o melhor de ti, em nome de Jesus. Senta no teu lugar. O que nos torna pessoas melhores? O que nos faz pessoas melhores? E eu pedi a Deus aqui algo muito importante para nós nesse tempo, para que nós possamos melhorar cada vez mais como pessoas, como membros de igreja, como família, pais, filhos, esposas, empregados, para que você possa ser uma pessoa melhor, ser cada vez melhor na sua caminhada, para que você possa realmente crescer assim como Davi cresceu, porque a Bíblia diz que Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo. Por quê? Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Essa é a melhor companhia que a pessoa pode ter, né? Para fazer a gente crescer. Agora, o que é interessante nisso tudo, irmãos, é que Deus tem várias maneiras de nos fazer crescer. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem um conceito assim, às vezes muito errado, de crescimento. As pessoas pensam que só estar na igreja já é um sintoma de que eu cresci. Pode ser um sinal de que você cresceu, mas não significa completamente um crescimento. Pode ser um dos sinais, pode ser uma característica de uma pessoa que cresceu. Prova disso é que existem muitas pessoas na igreja que são imaturas. Existem muitas pessoas que são anãs espirituais. Elas não cresceram. Por quê? Porque elas não entendem o que é um crescimento de Deus. Elas têm uma ideia errada do que é o crescimento de Deus. Porque Deus tem diversas formas de nos fazer crescer. Deus trabalha com tudo em nosso favor para que nós possamos crescer. Então é muito importante que a gente leve em consideração todos os fatos que estão ao nosso redor. A igreja é uma área, a vida espiritual é uma área. Pode ser considerada a área mais importante para o nosso crescimento, a vida espiritual. Mas a vida não se resume só na vida espiritual. Isso é muito importante. Nós temos visto muitas pessoas que, sinceramente, irmãos, igreja não tem mudado a vida dessas pessoas. Igreja não tem mudado. São pessoas que têm experimentado a presença de Deus todos os dias, mas que não estão crescendo. Então está acontecendo alguma coisa, né? Está acontecendo alguma coisa no meio evangélico
nós podemos observar que muitas pessoas não estão crescendo, elas estão envolvidas nisso tudo aqui, mas elas não cresceram. Então nós aprendemos que crescimento é muito mais do que isso aqui. Crescer como pessoa, crescer moralmente, crescer como ser humano, né? Então eu listei algumas coisas aqui que eu acho importante, à luz do Espírito Santo, que você deveria colocar dentro da sua vida, para que você possa tomar posse disso, e pode ter a certeza que você vai crescer. Amém? Uma das coisas que nos fazem crescer é conhecimento. O conhecimento. O conhecimento nos faz crescer. Conhecimento. Aí você vai dizer assim, mas pastor, é conhecer a palavra de Deus também. Interessante que a palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus te lança para uma gama de conhecimentos seculares. Você não vai ficar restrito a um conhecimento somente bíblico, só um conhecimento teológico. A palavra de Deus, ela vai te lançar para vários níveis de conhecimento. Então é importante você desenvolver conhecimento, buscar conhecimento, aprender cada vez mais, para que você possa crescer. Então se você decidir ser uma meba espiritual, ou ser uma pessoa inerte, que você não quer se esforçar, você não quer lutar para adquirir conhecimento, você vai ser pequeno o resto da vida. Você nunca vai ser uma pessoa melhor, porque todo conhecimento requer investimento, todo conhecimento requer esforço. Então só cresce quem se esforça, só aprende quem se esforça, só melhora quem se esforça. Quem não se esforça não melhora, quem não melhorou é porque não se esforçou, quem não cresceu é porque não se esforçou, porque ficou parado no tempo, então não cresceu. E olha que esse negócio de não crescer gera sérias consequências para a nossa vida, porque nós não conseguimos lidar com a vida. E por isso que algumas situações na vida diária, elas estão destruindo algumas pessoas, porque essas pessoas não estão preparadas para enfrentar a vida, porque falta conhecimento. Aí acha que não é importante, acha que não é uma coisa relevante, mas quando vem a tribulação, quando vem a vida como ela é, aí a pessoa vai falar, puxa, realmente eu não consigo lidar com esse problema, eu não consigo administrar a minha casa, eu não consigo fazer isso. Alguns segmentos religiosos, eles ficam focados com a viseira assim, ó, né? E acham o seguinte, não, eu vou ficar só igreja, e só do fato de estar na igreja já é suficiente, né? Porque eu oro, porque eu sei orar o Pai Nosso, eu já sou uma pessoa preparada para tudo. Você se engana. Você se engana. Porque quando você busca o conhecimento de Deus, Deus vai arremeter você para o conhecimento secular. Ele vai te ensinar a conhecer coisas, vai te ensinar a conhecer a vida, vai te ensinar a conhecer pessoas, situações, vai te dar discernimento, vai te ensinar que você precisa estudar mais, que você precisa crescer mais. Né? Algumas pessoas acham, porque a pessoa sabe tanto, é porque tem uma luz de Deus na cabeça dela. A luz de Deus fez com que essa pessoa compreendesse que ela deveria buscar mais, aprender mais, estudar mais. Estudar o quê? Tudo. Tudo. A gente tem que estudar tudo. Estudar pessoas, estudar situações, comportamento espiritual, estudar a diversidade, estudar as bênçãos, estudar a história. A gente tem que aprender, amém? Provérbios, capítulo 1, verso 5, diz assim, o que Salomão disse? O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos. Olha que interessante, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O sábio, ele ouvirá, ouvir. Deus, ele está levantando uma geração que aprendeu a ouvir. Então é essa geração que vai fazer a diferença. É uma geração que sabe ouvir, uma geração que tira tempo para ouvir, uma geração que senta para ouvir, uma geração que se submete para ouvir. Então nós temos que aprender a ouvir,
Para que você aprenda, para que você possa ter conhecimento, você primeiro tem que ouvir. Tem que ouvir, a Bíblia está dizendo aqui, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Olha que interessante. É isso que diz na Bíblia. Então, irmãos, o que nós temos que aprender aqui? Que nós temos que buscar conhecimento. Foi isso que Salomão nos ensinou aqui. E ele nos ensina também em Eclesiastes capítulo 7, verso 12. Ouçam. Porque a sabedoria serve de defesa. A sabedoria serve de defesa, irmãos. Olha o que Salomão disse aqui. A sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. A sabedoria, ela é tão importante como o dinheiro. Ela nos defende, ela nos protege, ela tem poder, como o poder do dinheiro. Olha que nível que Deus colocou isso aqui. E olha que o dinheiro, abaixo de Deus, o que há de mais poderoso na terra é o dinheiro. Sabia disso? É a coisa mais poderosa. Pelo dinheiro as pessoas matam, pelo dinheiro as pessoas se prostituem, as pessoas roubam, elas traem os amigos, sabe? Então o dinheiro é poderoso. É um poder grandioso e sobrenatural que há no dinheiro. Só que a Bíblia está dizendo uma coisa muito interessante. Salomão disse algo muito interessante. Ele disse que a sabedoria serve de defesa. Como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Aleluia. A sabedoria dá vida ao seu possuidor. Como? Pois é, o sábio, ele vai ter vida, vai ter defesa, ele vai ter vida abundante, ele vai viver bem, ele vai ter qualidade de vida. É isso que diz a palavra. Diz a palavra que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Então, se você quer ter alguma coisa, tenha sabedoria. Existe um pastor que diz que todo problema do mundo é um problema de falta de sabedoria. A gente não sabe criar filho, a gente não sabe lidar com dinheiro, a gente não sabe lidar com as pessoas, nós não sabemos fazer nada. Falta de sabedoria. E todo problema que você enfrenta é porque um dia você não teve sabedoria. Você não teve sabedoria para escolher, você não teve sabedoria para decidir, você não teve sabedoria para fazer. Então por isso que hoje você sofre. Não é verdade? Problema de sabedoria. Se você pudesse voltar atrás, algumas decisões que você tomou no passado, você não tomaria hoje. Tem muita coisa na sua vida que você não faria mais. Se você pudesse voltar no tempo, se ele te desse essa chance de você voltar, você iria decidir que não faria muitas coisas que você fez. Isso é uma prova de que nós não temos sabedoria para decidir nada e nem para escolher nada. Provérbios capítulo 13, verso 16. Ouçam. Todo prudente procede com conhecimento. Todo prudente procede com conhecimento. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura, ou seja, ele espalha, ele deixa vazar a sua loucura. Então quem é prudente, ele age com entendimento, age com sabedoria, age com conhecimento, procede com conhecimento. Mas o insensato, o cabeça de bagre, sabe o que ele faz? Diz a palavra aqui, ele solta loucuras. As atitudes do insensato é atitude insana, de louco, de maluco. Não é coisa de gente, é irracional. Algumas atitudes são irracionais, comportamentos irracionais, palavras irracionais. Isso revela loucura, isso revela falta de conhecimento. Parece que não experimentou aquilo que Deus estava oferecendo, que é o conhecimento, que é a sabedoria, que é o entendimento das coisas. Então é um sintoma de quem não aprendeu com o Espírito Santo. Talvez você está vivendo isso, talvez você faz assim, talvez você age assim. Esse é um sintoma de que você não conheceu o Espírito Santo como você deveria conhecer.
Talvez você vive às margens do Espírito Santo, mas você nunca mergulhou nas águas do Espírito Santo. Isso é um problema sério. A gente acha que está no Espírito, mas a gente só está na beirada. Nós achamos que mergulhamos no Espírito, mas a gente só colocou o pé na água. Tem muita gente vivendo assim, não tem vida com Deus, não tem experiência com Deus, não experimentou a sabedoria de Deus, Deus não mudou essa vida. É isso que está dizendo a Bíblia. Amém? O que nos faz ser melhores? Número 1, conhecimento. Temos que ter conhecimento. Temos que aprender mais. Temos que gastar tempo aprendendo, crescendo, ouvindo, nos instruindo, para que nós possamos ser melhores. Porque senão a nossa cabecinha vai ficar sempre sem condição de discernir o certo e o errado. Mas o discernimento, ele vem a partir do conhecimento. Só discerne quem tem conhecimento. Só sabe o que está certo, o que está errado, quem tem conhecimento. Você faz um cálculo matemático ali e a pessoa fala, está errado ou está certo? Se você não conhecer a matemática, você não consegue discernir se está certo ou errado. Se você vê uma pessoa ali que está possessa, você não sabe dizer se aquilo é carne, ou você não sabe dizer se aquilo é demônio. Para você poder ter discernimento, você tem que ter conhecimento. Se uma pessoa está falando no espírito, você está falando na carne. Se uma pessoa é profeta de Deus, ou se essa pessoa é uma pessoa rancorosa. A gente confunde, às vezes a gente pensa, é profeta, às vezes é uma pessoa amargurada. Esse cara é um manipulador, esse cara é um pastor. Esse cara é gentil ou ele é um sedutor? Como é que a gente faz? Tendo conhecimento, tendo discernimento. Interessante isso. E Deus, ele tem várias formas de nos ensinar. Aí você fala, pastor, eu vou aprender a Bíblia, então, para que eu possa saber tudo isso? Também. Existem vários níveis de conhecimento que Deus nos dá. Deus nos dá conhecimento. É o conhecimento secular, que a gente pode chamar de conhecimento empírico, ou experiência. É uma pessoa que viveu uma coisa, ela tem uma experiência. Isso traz conhecimento para a pessoa. Então, alguém que viveu, alguém que teve um casamento frustrado, ela adquiriu conhecimento para poder lidar com relacionamento. Amém? Uma pessoa que já foi casada, uma pessoa que já foi para a guerra, uma pessoa que já viveu em tal lugar, ela tem experiência. Isso é o conhecimento empírico. Estão entendendo? Conhecimento secular. E esse conhecimento secular, ele não pode ser ignorado, porque esse conhecimento secular nos dá base para que a gente possa projetar a nossa vida no presente. Então é muito importante você lidar com pessoas experientes, pessoas que aprenderam com a vida, pessoas que viveram o experimento das derrotas, das vitórias, das relações. Essas pessoas têm experiência. E elas têm que aprender com as experiências. Alguns não aprendem com a experiência. Não aprendem. Mas a vida nos dá condições de aprendermos com as experiências que nós vivemos. Então, quem vive mais tempo, quem convive, quem passa por situações, tem uma grande oportunidade de ser um pouco melhor cada vez mais. Ser mais inteligente, mais vivido. Então, teoricamente, uma pessoa que viveu mais tempo, teoricamente, essa pessoa, ela precisa ter mais conhecimento que a outra. Se ela não tem mais conhecimento, se ela não tem mais experiência de vida para poder projetar nos mais jovens, significa que essa pessoa passou a vida inteira sem aprender nada. A vida foi passando ali, não serviu para nada. Nenhuma experiência para ela serviu, porque ela não pode ajudar ninguém. Tem muita gente velha na idade aí, que tem a cabecinha desse tamaninho, que não aprendeu nada com a vida. Está entendendo? Então nós temos que aprender. Aprender com as nossas experiências. Tem um segundo nível de conhecimento que a gente tem, que Deus nos dá a oportunidade, é o conhecimento teológico. É o conhecimento bíblico, que a gente aprende lendo a Bíblia. Deus não coloca na cabeça da gente.
Vem cá que eu vou colocar a minha palavra na sua cabeça, que entra na cabeça. Eu vou orar por você e aí a Bíblia vai entrar na sua cabeça. Não, não vai entrar na sua cabeça. Quem falou isso contou mentira. Uma pessoa que vai numa igreja, que ela não aprende a palavra, ela só aprende conversa fiada, ela não sabe nada. Ela não sabe discernir nada. Ela não conhece Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes muitas pessoas vão atrás de uma oração. Elas vêm na igreja e falam: Jesus me libertou. Eu fui na igreja do fulano, ele orou por mim. Não libertou. A Bíblia diz que a libertação vem com conhecimento. O conhecimento vem com o tempo. E para conhecer você tem que ouvir. E para ouvir você tem que sentar e se submeter. Então essas pessoas que vivem atrás de movimento, vai num culto aqui, num culto lá, que fica fazendo campanhas em tudo quanto é lugar e procurando bênção, essas pessoas nunca serão abençoadas. Nunca serão abençoadas, porque a Bíblia diz que não serão abençoadas, porque elas não se submetem, elas vão atrás de movimento, e nunca vão ter a verdade, porque elas não sentam para aprender, elas não querem aprender. São pessoas fracas espirituais, são pessoas que não conhecem Deus, são pessoas que nunca vão conhecer Deus, são pessoas que nem conhecem nem o diabo. Acho que o diabo é igual revista em quadrinhos, não conhece nada. Às vezes está abraçado com o diabo e acha que está abraçado com Deus. Não conhece. A Bíblia diz que não conhece, irmãos. Estão entendendo? Para ter conhecimento teológico, para ter conhecimento bíblico, você precisa gastar tempo com isso, você precisa estudar, você precisa ser mentoreado, você precisa sentar para ouvir, você precisa ler, senão você não aprende. Amém? A Bíblia ensina isso. São níveis de conhecimento que o Senhor nos dá. Nós aprendemos também o conhecimento filosófico. É muito importante. Nós aprendemos com conhecimento secular, que nós chamamos de experiência. Nós aprendemos com conhecimento bíblico, que nós chamamos de conhecimento teológico. Nós aprendemos conhecimento filosófico. Conhecimento capaz de expressar ideias, discernir ideias, pensar: será que é? Será que não é? Então, se você não tiver um pouco de nível filosófico, você não consegue chegar a lugar nenhum. Tem gente que a pessoa fala, ela fica: tá bom. Tá bom. Tem que discernir, irmãos. O que é você discernir? Você coloca na boca e mastiga, para sentir o gosto. Se você gostar, se for bom, você engole. Se não for bom, você cospe. Não é assim que você faz? Então, quando alguém estiver falando, alguma coisa para você, trazendo alguma instrução, ou na rua, ou um líder, ou na televisão, você precisa discernir, para se esclarecer, para ficar pensando se é ou não é, para relativar as coisas, pensar por dois lados. Mas pode não ser, mas eu preciso ter certeza que é. Isso é capacidade filosófica. Amém? Quem está entendendo? Capacidade de ter reflexão, irmãos. Essa palavra é melhor, reflexão. Reflexão de ideias. E as pessoas não levam a sério isso. Elas pensam: a igreja deixa. Que falou, que todo mundo... Eu não quero ter um grupo de pessoas que são igual soldados. Não quero. Tem um monte de gente que não pensa. Gente que não raciocina, que fica só assim, igual uns bobão, olhando para a minha cara. Eu não quero isso. Eu quero formadores de opinião. Eu quero pessoas que dizem assim: esse camarada aí, ele deve ser espiritual. Esse camarada aí, ele deve ser homem de Deus mesmo. Ele está fazendo uma coisa que ele não tem capacidade para fazer. Se ele está fazendo, porque Deus está na vida dele. Esse camarada, ele está fazendo coisas que a Bíblia está mandando fazer, enquanto tem muita gente que não faz. Então vocês têm que ter capacidade de discernir. Qualquer pessoa que vier pregar aqui na frente, vocês têm que discernir. Vocês têm que pensar, têm que refletir, para que vocês não sejam enganados. Senão o diabo toda hora vai dar pancada em vocês. Uma igreja que não tem um professor, que não tem alguém que tem uma boa formação, é uma igreja complicada. É uma coisa que você tem que fazer uma pergunta: por que essa igreja não tem ninguém que tenha capacidade de pensar? Eu não quero dizer que só os professores pensam, mas a igreja tem que ter pessoas pequenininhas, mas tem que ter pessoas grandes, pessoas
que elas conseguem discernir, saber, isso aí não está certo. Eu já vi gente que nem é de igreja, irmãos, nem é de igreja, nunca foi de igreja, sentou na igreja, ouviu o cara falando, falou assim, ó, isso aí é charlatão, e era, eu já vi gente que não era crente de igreja, e sentou do lado de um pastor e disse, esse pastor aí, ó, é enrolado. Como é que você sabe? Eu conversei com ele 5 minutos, eu já senti que ele é enrolado. Ele mente. Os números dele são muito altos. Tem uns caras que colocam na internet assim, porque nós tivemos essa semana 20 decisões. Aí depois, na outra semana, nós tivemos 30 decisões na igreja. 30 pessoas que aceitaram Jesus. Aí na outra semana, louvado seja Deus, o culto foi abençoado. Tivemos 50 decisões. Aí no outro dia tivemos 6 decisões. Eu falei, puxa vida, hein? Se essas pessoas todas realmente decidiram por Jesus, essa igreja tem mais de 10 mil pessoas. Aí você olha para a igreja do cara, tem 15 gatos pingados. Então ele está mentindo. É só você ter a capacidade de raciocinar. E nós sabemos que as pessoas não aceitam Jesus assim facilmente. Levantar as mãos é fácil, difícil é caminhar com Deus. Levantar a mão, mó barato, né? Chega nos cultos assim, todo mundo, levanta a mão, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, todo mundo aceita Jesus, vem todo mundo para frente, vamos orar. Graças a Deus, 15 almas para Jesus, não é nada disso, irmão. Isso é só o início. Andar com Jesus e querer Jesus é você estar disposto a viver com Ele. A gente sabe que é com o tempo, a gente não muda fácil. Nós não mudamos de uma hora para outra, nós precisamos de tempo para mudar. Então nós temos que ter a capacidade de quê? De refletir, de formular ideias. Isso é conhecimento filosófico. Amém, igreja? Amém. Temos que aprender. E temos mais um nível de conhecimento que a gente tem que ter. Conhecimento científico. Científico. Pastor, mas aí para que você seja uma pessoa completa, você precisa ter conhecimento científico. A gente tem que respeitar tudo que as pessoas fazem. Para que vocês possam ficar bem à vontade, vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa tem conhecimento científico. Porque o que ela faz costurando, ela precisa de cálculos ali para fazer aquilo. Ela precisa de coisas lógicas padronizadas. Se ela colocar fora da lógica, fica errado. Conhecimento científico. O Eduardo trabalha com contabilidade. Ele trabalha com coisas lógicas. 2 mais 2 tem que ser 4, não pode ser relativo. Então ele tem conhecimento científico. Ela mexe com coisas, talvez documentos fiscais, a Tânia, com coisas importantes. Esse mexe com o computador, precisa de técnica, onde você tem que acertar o alvo. Então a gente tem que desenvolver isso. A gente não pode ser um vegetal, de ficar assim, eu não sei nem olhar as horas no relógio. Tem gente que não sabe nem olhar as horas. Mas por quê? Nunca quis aprender, não. Essa pessoa vai ter dificuldade. Essa pessoa vai ter dificuldade de lidar com a vida, irmãos. A gente tem que ter essa capacidade de analisar, desdobrar as coisas. Desdobrar, resolver as coisas. Isso é desdobramento, resolução das coisas. Tem que ter essa capacidade. Então é interessante. Vou tocar um instrumento. Isso é conhecimento científico. Precisa de nota. Se você colocar a nota errada, o cara vai se embananar. Violão precisa de conhecimento científico. Você precisa ter essa capacidade de entender como funciona o equipamento. Capacidade de analisar, desdobrar e explicar. Explicar. Sabe por que isso aqui funciona? Porque tem um botão aqui, ó. Funciona, por isso. Faz barulho porque está ligado. Se você desligar, não faz barulho. Conhecimento científico. Está entendendo? Isso a gente vai aplicando na vida. Nilmar faz pão. Se ele não tiver conhecimento científico, ele não faz pão. Eu não sei fazer pão. Não consigo fazer pão. Aliás, não consigo nem fazer macarrão. Essa semana eu fui fazer macarrão. Eu sabia quando era pequeno, mas eu achei que sabia, mas na verdade eu dava sorte. Imagina a cena, eu, o mestre Cuca, a Nathalie, minha secretária. Aí eu fui fazer macarronada. Joguei quase um pacote inteiro.
Gastei um monte de coisa, quinó, linguicinha e tal, joguei, irmãos, fez uma bucha. Eu peguei 2 colheres, coloquei. A Nathalie olhou. Ela quis outra coisa. Peguei aquele monte de negócio, joguei dentro do lixo. Eu falei com a Lúcia, nega, eu não consegui fazer macarrão. Não sei como é que você consegue fazer esse negócio. Conhecimento científico. Sabe a quantidade, né, a lógica das quantidades que precisam ser colocadas ali para que aquilo funcione. Aquilo ali é uma mistura química, né? Para dar certo. Não é isso, Alciane? Tem que ter conhecimento científico. Mas tem gente que não quer saber de nada dessas coisas não, irmãos. Tem gente que só quer vir na igreja e falar assim, não, o negócio é o seguinte, eu sempre lá na igreja e está tudo certo. Eu falo, tá bom, filho, mas como é que você vai cuidar dos seus filhos? Tá bom, como é que você vai ganhar dinheiro? Ah, mas eu sou miserável. Tá, mas você tem que, para ganhar dinheiro, você tem que saber fazer alguma coisa, senão você não ganha dinheiro. Mas eu queria que o dinheiro viesse, que Deus mandasse o dinheiro. Mas não vai vir. Não vamos conseguir, você não vai sustentar a sua casa, você não vai sustentar a sua família, meu camarada. Você tem que ter essa capacidade de ter conhecimento, irmãos, isso é muito importante. Se tivesse alguns religiosos aqui, dizer assim, você está falando o seguinte, que a Bíblia não é importante. Irmãos, a Bíblia ensina a gente, está aqui, ó. 1 Reis, capítulo 4, verso 32 e 33. 1 Reis, capítulo 4, verso 32 e 33. Olha só o que a Bíblia diz sobre Salomão. E disse 3.000 provérbios. 3.000 provérbios, Salomão disse. Ele escreveu 3.000 provérbios, recitou 3.000 provérbios. E foram os seus cânticos 1.005. 1.005 cânticos. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Como? Conhecimento, irmãos. O cara olhava para o peixe e falava assim, eu vou estudar esse peixe. Eu vou tentar entender esse peixe. Deus deu capacidade para que ele aprendesse as coisas, mas ele teve que aprender. Ele estudava as plantas, processo de fotossíntese das plantas. Ele estudava tudo isso. Salomão tinha conhecimento, não é só conhecimento. Então eu sei como chegar na presença de Deus, eu sei, né, o ritual litúrgico para poder receber a glória de Deus. Não, Salomão conhecia plantas, conhecia animais, conhecia engenharia, conhecia todas as coisas. A sabedoria de Salomão consistia também em conhecimento teológico, bíblico, conhecimento de Deus e conhecimento secular. Misericórdia, irmãos. Vamos crescer um pouco. Esse monte de crente ignorante tem dentro de igreja, que não consegue ensinar nada a ninguém. Qualquer coisinha está com raiva, qualquer coisinha está com raiva do irmão, não tem discernimento, não consegue entender a Bíblia, não sabe o princípio do amor, das relações, do respeito, não conhece nada. Por favor, me ajuda a identificar essas pessoas. Me ajuda. Não conhece nada de Deus. Não conhece. Lucas capítulo 2, verso 52. Ouça. E crescia Jesus em sabedoria. Sabedoria. Mente. E estatura. Físico. E em graça espiritual. Para com Deus, espiritual e os homens. Jesus crescia, desenvolvia a mente, desenvolvia o corpo, desenvolvia a sua vida espiritual. Jesus, e tem gente que acha que só vida espiritual que é importante, tem gente que acha que é só estudar que é importante, deixar a igreja de lado, tem gente que acha que é muito inteligente, não, porque eu sou, não é nada, tá? Não é nada. A gente tem que aprender um pouco de tudo, aprender com as pessoas, aprender com as relações, aprender família, igreja. É isso, nós temos que aprender. Para que a gente possa crescer. O que nos faz melhores? É isso. Conhecimento. Tem gente que aprendeu muito na Bíblia, mas não aprendeu nada da vida. Vocês conhecem alguém?
Eu conheço um monte. Aprendeu muito na Bíblia, letra. Não aprendeu com a vida. Se não aprendeu com a vida, então você está à margem de Jesus. Você está à margem de Jesus. Se você já é uma pessoa que já viveu bastante e faz um monte de besteira ainda, isso significa que você não aprendeu como Jesus. Quem está entendendo? Eu estou no primeiro ainda, irmão. Conhecimento. Segunda coisa que nos faz um pouco melhores é ter um bom nome. Ter um bom nome. Nome é importante, sabia? Nome é muito importante. Você ter um nome. Mas, pastor, não é ter um carro? Não é ter uma casa? Não é ter uma conta bancária? Não, é ter um nome. É ter um nome. Um dos maiores valores da vida da gente é ter um nome. Tem gente que não tem nome. Nome já não existe. Não existe, né? Desapareceu o nome. Você fala o nome da pessoa, ih, rapaz, pelo amor de Deus, faz isso não. Tão ruim que é o nome. É uma brincadeira que a gente faz, né? Mas tem gente que é ruim, não tem nome. O nome é pesado, ou está desacreditado na sociedade, está desacreditado na igreja, está desacreditado na vida espiritual. Provérbios capítulo 22, Salomão está falando. Verso 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Salomão disse, o homem mais rico do mundo disse que vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Aleluia, irmãos. Tem gente que está correndo atrás de dinheiro, está correndo atrás de um monte de coisa, mas o mais importante é ter um nome. Quando você tem um nome, tudo é possível. Quem tem um nome é possível, pode tocar em você, em todas as suas áreas de sua vida, mas se você tiver um nome, eles não vão te derrubar. Agora, quem não tem nome, pode ter carro, pode ter púlpito, pode ter tudo. Pode ter tudo. Se não tem nome, o pessoal fica. Prega até bem, mas rolado. Canta até bem, mas difícil. É até inteligente, mas viu como é que é difícil? Quando você não tem um nome. Mas quando você tem nome, você vai falar assim, não, mas essa pessoa tem dignidade. Essa pessoa é honesta. Essa pessoa é uma pessoa que tem honra, tem dignidade. Ela não tem nada, mas ela tem dignidade. É poderoso. Terceira coisa que nos faz melhores um pouco, ter amigos. Ter amigos nos faz melhores. Não é ficar sozinho, ter amigos. E olha que essa capacidade de fazer amigos revela uma capacidade espiritual grandiosa, irmãos. Quem tem amigos de verdade, são pessoas que têm Deus dentro de si. Não tem aquelas pessoas que você gosta de chegar perto? Não é gostoso conversar? Quando tem a festa, a pessoa não chegou, dá uma tristeza, não dá? Não veio ainda. Que pena que você não veio. Quando a pessoa falta à igreja, você fica doido. Nossa, cadê fulano? Por que você não veio, irmão? Pior aquela que você nem lembra de ligar. Você não lembra, a pessoa é ruim. Aliás, você dá graças a Deus, ainda bem que ficou em casa, hein? Nossa, marasmo. Presta atenção, ter amigos é muito importante ter amigos, porque revela o nosso caráter espiritual, a nossa capacidade de viver com os outros, de ajudar os outros, de ser solidário aos outros. Quem tem amigo de verdade, tem tudo, porque isso está revelando que você é uma pessoa boa. Eclesiastes, capítulo 4, verso 8 e 9, Salomão está falando. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho e nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. Também os seus olhos não se satisfazem com a riqueza, nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade, enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Há um que é só
e não tem ninguém. Então você tem que ter alguém. Você tem que ter amigos. Você tem que ter gente do seu lado. Você tem que ser amigo do seu filho, amigo da sua esposa, amigo do seu marido, amigo da sua igreja. Tem que ter amigos aqui. Nós somos irmãos, somos amigos. Nós andamos uns com os outros. Nós nos respeitamos, nós honramos as pessoas. A sua felicidade tem que ser minha alegria. Quando você faz sucesso, eu também vibro junto com você. Isso é qualidade de vida. Que a Bíblia está dizendo aqui, Salomão disse, há um que é só e não tem ninguém. Não tem ninguém. E ele termina dizendo, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Está entendendo, irmãos? Estou finalizando. Porque, às vezes, nós não crescemos, nós não nos tornamos melhores, por causa dessas coisas. Essas coisas nos fazem melhores, melhores, melhores e melhores. Olha como que Deus é generoso com a gente, irmãos. Como que Deus abre a visão da gente, a gente não aprende porque não quer aprender. Deus nos faz melhores. Então Deus está dizendo aqui que ter amigos é importante. Ter pessoas do nosso lado, isso revela o nosso caráter espiritual. E a quarta coisa que nos torna melhores, não se tornar prisioneiro das nossas emoções. Não se tornar prisioneiro das nossas emoções. Emoções precisam ser administradas. Sentimentos precisam ser administrados. Não quer dizer que você não sente, mas que você controla. Você precisa controlar as suas emoções, que por causa de emoção, muita gente faz besteira. Por causa de emoção, pessoas se matam. Por causa de emoção, você acaba fazendo um monte de coisa errada. Você fica violento, você fica nervoso, você xinga sua esposa, trata mal os seus filhos, por causa de emoção. Porque quando acontece alguma coisa, a primeira reação é você atacar. Aí você vai descontar no filho, você vai levantar as mãos, vai agredir a esposa, você fala uma coisa que magoa, depois você não conserta mais. Então temos que aprender a controlar as nossas emoções, os nossos desejos, essa coisa, paixão. Primeiro eu vou dar uma notícia para vocês, irmãos. Vou dar uma notícia para vocês, muito séria. Paixão não é de Deus. Paixão não é de Deus. O dia que você estiver apaixonado, lembre dessa palavra. Pode passar 10, 20 anos, você está no território do inimigo. Você está no território do inimigo. O dia que você estiver apaixonado por uma pessoa, você está com o pé dentro do inferno. Uma coisa é amor, outra coisa é paixão. A paixão, ela está ligada diretamente ao sexo. Por isso que muitos jovens que se relacionam com prostitutas ficam apaixonados por elas. Quando uma pessoa está apaixonada por outra pessoa, ela está motivada sexualmente. Às vezes é criança pequena e nem sabe, mas tem uma motivação sexual implícita na pessoa. Por isso que a mulher, quando a primeira relação da mulher, ela fica apaixonada pelo cara. Às vezes é uma maior porcaria. O que é paixão? Aquele negócio que acaba com a gente. A paixão e a depressão, elas andam juntos. Porque quem é apaixonado vira capacho. Todo apaixonado é capacho. Todo apaixonado, ai meu Deus, cadê ele? Não vejo ele, se eu vou morrer por ele. Esse vira capacho. Todo apaixonado vira capacho. Agora, todo que ama, esse tem um sentimento de Deus. O amor é assim, irmãos, o amor é assim. Olha, eu te amo, mas se for para você ser feliz, eu prefiro que você faça do jeito que você quer. Isso é amor. Eu te amo. O amor é livre. O amor é liberto. O amor promove a edificação das pessoas. O amor provoca a edificação dos outros. O amor, ele luta. Lê a Bíblia. O amor não tem soberba. O amor não tem inveja. O amor não torra a paciência de ninguém, não. Essas cobranças que fica regulando, ciumeira, isso não é amor. Isso é paixão do inferno. Eu estou te dando essa notícia para você aprender. Paixão do inferno. Esse negócio que queima, que a maioria de vocês já sentiu, que fica assim, quando vê a pessoa, ai, que dor. Já sentiram? Dá uma pontada no coração quando vê? Você está no território do diabo.
Queria te dizer isso. Porque geralmente, quem é apaixonado vira capacho, vira escravo, vira massa de manobra, e a pessoa, ela não consegue corresponder a esse sentimento. Não consegue corresponder a esse sentimento. E a paixão é fogo, queima e vai embora. Costuma você acordar no outro dia e falar, que besteira que eu fiz. Quantos de vocês que estão aqui, que já foram apaixonados, quando vê a pessoa que era objeto da sua paixão no passado, você fala, pelo amor de Deus, como é que eu gostei dessa porcaria? Levanta a mãozinha aí, quem já passou por isso, né? É esse sentimento, como é que eu fui gostar dessa porcaria? Isso é paixão. A paixão, ela não é autorizada na Bíblia. Não é autorizada na Bíblia. Porque o amor é livre. O amor é livre. O amor não é soberbo. O amor não tem cobrança. O amor, ele não tem inveja. O amor não tem ciúme. Eu não vivo sem você. Isso é paixão. Como? Não vivo sem você. Eu sou responsável agora por isso? A pessoa vai dizer para mim assim, eu não vivo sem você. Então quer dizer que eu sou responsável pela sua vida? Então quer dizer que eu sou Deus. Você não vive sem mim? Pelo amor de Deus, né? Eu sou um ser humano. Ah, se você me largar, eu morro. Isso é coisa do inferno. Isso é coisa do inferno. É. Amor é livre. O amor é livre. A pessoa que ama de verdade, ela fala assim, ó, eu te amo, mas se você não quer estar comigo, infelizmente, não posso fazer nada. Eu vou ser feliz. Só está preparado para amar quem se ama. Quem não se ama, não está preparado para amar. Geralmente, quem não se ama, fica apaixonado por outro. Já reparou isso? Toda pessoa que é apaixonada, ela não se ama. Porque ela morre por causa da outra pessoa, ela não dorme por causa daquela outra pessoa, ela não vem na igreja, ela não ora mais, ela não come, ela não faz mais nada por causa da outra pessoa. Isso é de Deus? Nunca foi de Deus. Porque as coisas de Deus são eternas. A paixão, ela vai embora. Aí você tem que administrar suas emoções, porque isso passa. Passa. Passa, é só esperar. Fica firme que vai embora. Tem casos de homens de Deus e mulheres de Deus que se apaixonam. O cara bate o olho assim na diaconisa, na mulher que faz café lá da empresa, fica doido, apaixonou. Estou amando. É totalmente irracional. Ô meu amigo, a menina é casada. Irracional, a Bíblia não autoriza. A pessoa não te ama, mas eu amo ele. Irracional, a Bíblia não autoriza. Eu vou largar minha família, eu vou embora. Vamos lá para o México, nós dois? Morar debaixo de uma tapera? Ou se não, vamos lá para uma ilha deserta, ficar só nós dois num barquinho e numa cabaninha, só tomando água de coco? Paixão, a Bíblia não autoriza. Não tem estrutura, não tem responsabilidade. Paixão não tem responsabilidade. O cara larga a casa, o cara briga com o pai e com a mãe para poder se aventurar com a menina. O marido larga a mulher para ficar com a outra, com a prostituta. Deus não autoriza, isso é paixão, passageiro. E depois que a ficha cai, você fala, ai meu Deus do céu, o que eu fiz? Então Deus não autoriza. Você não pode ser prisioneiro das suas emoções. Tem uma palavra muito séria em Eclesiastes, Salomão vai falar de novo. Eclesiastes capítulo 7, verso 25 e 26. Só um exemplo, tá? Vou provar para você que paixão é coisa do inferno. Olha o que Salomão diz. Eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a astúcia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Olha o que ele achou. A mulher cujo coração são redes e laços. Isso aqui serve para o homem e para a mulher, tá? Só está dando exemplo da mulher. Uma pessoa cujo coração é como rede e laço, e cujas mãos são ataduras, quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Isso é coisa para quem está pecando, irmão. Isso é coisa para quem está pecando. A paixão pega isso, quem está no pecado.
O pecador será seu prisioneiro. Aquele que for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Quem? É mais amargo do que a morte. Uma pessoa, está dando exemplo da mulher, mas pode ser o homem, cujo coração são redes, pegou, e laços, amarrou. As mãos são como ataduras, prendeu. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Estão entendendo? Virá a ser preso por ela. Se você conhece alguém que está apaixonado, ore por essa pessoa, porque essa paixão pode levar essa pessoa para o fundo do poço, porque é irracional, não é correspondido, ama coisas erradas. Às vezes você se apaixona por uma pessoa que não tem nada a ver com você, é o pior cara do mundo, o cara é assassino, o cara é bandido, o cara é grosso, o cara não toma banho, não é apaixonado, é irracional, não é autorizada por Deus. Eu finalizo com o último, o que nos faz melhores. Último e mais importante, o que nos faz melhores é estarmos próximos de Deus. É o mais importante. O que nos faz melhores é estarmos próximos de Deus. Salmos 73, verso 28. Salmos 73, verso 28. O que nos faz melhores. Agora é Davi que vai falar. 73, verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Ele diz, para mim, bom é me aproximar de Deus. Bom é estar próximo dele. Para ele é estar próximo de Deus, estar junto com Deus. Então é o que nos faz crescer, é o que nos faz melhores. E ele ficou melhor mesmo, porque ele pôs a confiança dele em Deus e começou a anunciar as obras de Deus. Ficou melhor. Então você quer ser bom? Fica próximo de Deus. Se você quer deixar de ser uma ameba, fica próximo de Deus. Se você quer ser uma pessoa que vai ter uma historinha para escrever, pelo menos seus filhos vão dizer assim sobre você: olha, meu pai minha mãe era uma mulher, né? Já pensou? Seus filhos, pelo menos esse legadinho você vai deixar, para alguém dizer assim: nossa, eu tive um professor, nossa, eu tive um pastor, eu tive um líder de célula, eu tive uma instrutora, eu tive uma discipuladora, eu tive um líder de homens, eu tive um líder de louvor. Olha, mas o cara era... Mas você deixa um legado assinado, para alguém falar de você. Alguém na história tem que falar de você. Fala, eu conheci um camarada na escola que o cara era bom. Você vai ser uma figura histórica. Então, pelo menos por isso, para que você deixe algo bom quando você passar. Seja uma pessoa melhor, em nome de Jesus, amém?